Olá, eu sou Paulo Rovai, estou aqui para falar com vocês sobre o projeto Percepções do Brasileiro sobre o Agro e contar um pouquinho para vocês como foi o início desse projeto, quando foi formado um grupo de trabalho para desenvolvê-lo. Esse grupo de trabalho conta com várias pessoas, essas pessoas têm experiência tanto acadêmica quanto executiva, uma experiência bastante robusta, bastante importante. E esse grupo traz uma visão bastante complementar. São pessoas que trabalharam em empresas diferentes, em segmentos diferentes, e que têm uma percepção muito boa da vida executiva e da vida acadêmica. O primeiro passo, quando a gente começou a fazer esse grupo, foi criar uma visão comum. Então, como coordenador da pesquisa, eu conversei individualmente com cada um dos participantes para entender o que eles imaginavam do projeto, qual a visão que eles tinham do projeto, se esse projeto seria relevante, e principalmente, na visão de cada um, o que eles consideravam que esse projeto precisaria ter para ser um sucesso e para ser um projeto que fosse uma contribuição realmente para toda a sociedade. Aí, depois de feitas as conversas individuais com cada um, nós sumarizamos isso num painel e aí nós começamos a desenvolver um plano de trabalho. Esse plano de trabalho trazia a visão do grupo e trazia a forma como a gente deveria trabalhar em conjunto. Eu convido a Cláudia Leite. A Cláudia é Chief Purpose Officer da ILO, Estratégia e Propósito. E a Cláudia também tem uma experiência bastante grande na indústria de alimentos. Eu gostaria de que a Cláudia comentasse, porque quando a gente estava fazendo a nossa visão do grupo, como a gente ia trabalhar junto, nós tivemos bastante discussão sobre a relevância desse estudo. E um dos pontos que a gente discutiu é que essa pesquisa seria uma pesquisa inédita. Então, gostaria que você conversasse um pouquinho sobre isso, comentasse um pouquinho sobre isso, e também na sua experiência, que você atende, tem contato com várias empresas, né? Como é essa percepção? Obrigada pela oportunidade de estar aqui contribuindo e de participar dessa jornada toda aí na pesquisa. E realmente, Paulo, quando nós falamos de avaliar percepções e ter um estudo que seja imparcial e em profundidade, que traga muito mais achados sobre como o agro é percebido em diferentes tipos de público, isso não existe. E por que isso é relevante? Porque nós precisamos de informações para tomada de decisão, para que esses dados e muitos desses contornos que nós não conseguimos enxergar no dia a dia, através de uma pesquisa estruturada, possa dar esses direcionadores. Então, isso me chamou muita atenção quando fui convidada para participar aí da pesquisa, e no meu dia a dia, quando eu lido com várias empresas, especificamente aquelas do agro que eu atendo hoje em dia, carece desse tipo de informação, carece desse tipo de embasamento para apoiar naquilo que precisa ser feito, seja de maneira individual, nas organizações, ou coletiva, enquanto setor também que precisa se organizar. Bom, agora eu convido o Eduardo Spers. O Eduardo Spers é professor titular de marketing da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo. Todos também conhecem como Exalc USP. O Spers, eu gostaria de perguntar, para a gente relembrar um pouquinho aqui, quando a gente estava na fase de discussão do projeto entre nós, entre o grupo, qual seria a visão do grupo, o que esse grupo precisaria contribuir e fazer e trabalhar em conjunto, como a gente ia trabalhar junto. Uma das coisas que a gente discutiu é qual que seria a relevância desse projeto. E um dos pontos que a gente considerou que esse projeto seria relevante porque essa pesquisa seria inédita e pioneira. Na sua experiência, como é que você vê esse pioneirismo desse projeto? Paulo, olá a todos. Esse projeto realmente é muito pioneiro, né? Eu diria que é pioneiro no mundo, né? Até pela pesquisa, né, que a gente fez em referências acadêmicas, né, em termos de magnitude, né, de olhar para o consumidor, que é um stakeholder importantíssimo, né? A gente já teve grandes avanços, né, em termos de pesquisa aqui no Brasil, trabalhando, por exemplo, o comportamento, né, dentro da porteira, olhando o produtor rural, né, isso já feito há alguns anos pela ABMRA, e agora você tem a oportunidade de olhar, né, para o consumidor final
tentando captar todas essas diferenças que existem em termos de comportamento. As pesquisas que a gente consegue visualizar em termos de percepção sobre o agro, que em termos mundiais, elas tratam de países que têm certa homogeneidade. Então, Europa, por exemplo, Estados Unidos, que é onde a gente vê maior avanço nessa preocupação em entender o consumidor em relação à sua imagem, à sua percepção sobre o agro como um todo, a gente vê um público um pouco mais homogêneo, até pelas características econômicas desses países. Aqui no Brasil, a gente tem uma diversidade muito grande, o que o Sul tem como imagem, o que aí uma região central do país tem, o que uma região do Nordeste, do Norte tem como percepção. Então, eu entendo que esse projeto é pioneiro nesse sentido. Além do que, é um projeto que atende a uma necessidade do agro nacional. O agro nacional, ele quer se comunicar, ele tem se esforçado para se comunicar com o público urbano, tem essa diferença, porque o agro ele está no rural, ele está distante do consumidor final, e a gente precisa entender o que esse consumidor pensa para poder se comunicar melhor. Eu sempre digo que o Brasil ele é competitivo do ponto de vista da produção rural e ele precisa ser competitivo também na comunicação, com esse público mais urbano. E eu acho que essa pesquisa, quando a gente fala de uma estratégia, ela sempre começa com uma boa informação, e uma boa informação é por meio de uma boa pesquisa, ouvindo esse público-alvo. Bom, nós estamos aqui com a Marielle Previt, que é diretora da Atuale Comunicação. A Marielle tem mais de 20 anos de carreira em jornalismo, e especificamente também dentro do agro, atende clientes e associações de porte bastante relevantes, e mais recentemente também é diretora da Rede Brasil de Jornalistas do Agro, a Agrojor. Marielle, eu queria te perguntar, dentro dessa experiência toda que você tem dentro do agro, com comunicação, se você viu alguma pesquisa ao longo da sua carreira que traga essas informações que a gente está planejando para o nosso projeto. Foi justamente isso, uma das coisas que mais me atraiu, porque eu vejo que no agro, e acho que até de uma maneira geral, mas principalmente no agro, existe muito achismo. Aí eu acho que a população urbana não conhece e não admira o agro. Eu acho que a percepção, por outro lado, não, é super positiva, as pessoas gostam e tal. Então, eu vejo que diante disso, dessa falta de efetivamente uma pesquisa ou de dados confiáveis, isso interfere também na forma de pensar em estratégias que possam ajudar a melhorar a comunicação do setor da porteira para fora. Então, eu já vi ao longo desses 20 anos, algumas iniciativas isoladas, mas sempre com um corte muito limitado, não com uma visão muito ampla, e também com uma metodologia robusta, científica, confiável. Então, eu fiquei muito animada quando eu soube desse projeto, procurei me engajar, justamente por isso, por ver uma variedade de pessoas envolvidas super capacitadas, com bagagem em diversos setores, toda a metodologia científica de base mesmo que foi utilizada, para mim particularmente foi um grande aprendizado, está sendo um grande aprendizado, e eu estou muito animada, muito otimista com os insights que essa pesquisa pode trazer, justamente para que ela possa ajudar a nortear os trabalhos de comunicação, os esforços que efetivamente devem ser empreendidos para que se possa, de fato, trabalhar melhor a comunicação do agro, que é algo que todo mundo fala, mas pouca gente sabe, de fato, fazer.
Então, eu acho que é uma contribuição enorme que o movimento Todos a uma Só Voz pode dar para a sociedade e pode dar para o agronegócio.